Alimentos bizarros da história. Você teria coragem? E aí, galera? Tudo beleza? Já parou para pensar no que as pessoas comiam no passado? Tipo, muito antes do miojo e do chocolate existir? Cara, a gente tá falando de uns bagulho muito sinistros que faziam parte do cardápio dos nossos ancestrais. Se você, assim como eu, tem curiosidade de saber como era a brisa gastronômica da galera antigamente, se prepare. Nesse vídeo, vamos mergulhar no lado obscuro da culinária e apresentar os alimentos mais bizarros e assustadores da história. Alguns deles vão te fazer agradecer por viver no século XXI, enquanto outros podem até despertar aquela curiosidade mórbida de experimentar. Vamos começar nossa viagem pelo mundo dos sabores exóticos na Roma Antiga, com um molho que era sucesso absoluto na época: o famoso garum. Imagine só, você está andando pelas ruas de Roma, apreciando a arquitetura, quando de repente sente um cheiro fortíssimo que lembra peixe podre. Pois é, meus amigos, esse era o aroma inconfundível do garum, um molho de peixe fermentado que os romanos colocavam em tudo. Era tipo o ketchup da galera. Peixes pequenos, vísceras e tudo mais eram colocados em barris enormes, misturados com sal e deixados sob o sol escaldante durante semanas, até meses. O resultado? Uma pasta salgada, com um cheiro de peixe em decomposição que, acredite ou não, era considerada uma iguaria. Os romanos usavam o garum para temperar desde carnes e peixes até legumes e pães. E não pense que o garum era só um condimento qualquer, não. Ele era tão valorizado que movimentava a economia romana. Existiam verdadeiras fábricas de garum, e o molho era exportado para todo o império. E aí, depois dessa descrição detalhada, você teria coragem de experimentar o garum? Conta aí nos comentários. Da Roma Antiga, vamos à Sardenha conhecer o peculiar casu marzu. Se você gosta de queijo com um toque especial, prepare-se. Feito com leite de ovelha, o casu marzu contém larvas vivas. Sim, larvas. Elas deixam o queijo mais macio e cremoso. O sabor é intenso e inesquecível. Mas as larvas podem pular até 15 centímetros de altura. Um show de horrores gastronômico. Considerado uma iguaria na Sardenha, divide opiniões. Pode causar reações alérgicas. A venda é proibida em alguns lugares. E aí, encararia essa aventura gastronômica? Apertem os cintos, porque agora vamos fazer uma viagem no tempo até a Idade Média. Esqueça os banquetes faraônicos e as iguarias exóticas. Na Idade Média, a realidade era bem diferente, principalmente para quem não tinha posses. Em tempos de fome e miséria, a galera tinha que se virar com o que tinha. A carne de rato se tornava uma opção não muito apetitosa. Sim, você ouviu direito. Esses roedores eram uma fonte de proteína acessível e fácil de encontrar. Afinal, onde tem gente, tem rato, né? E não pense que eles faziam cara feia para o rango, não. Os ratos eram preparados das mais diversas maneiras. Valia tudo para enganar a fome. Inclusive, existem relatos de pessoas que criavam ratos em casa para garantir a refeição. É claro que para os nossos padrões de higiene e paladar, a ideia de comer rato é completamente repulsiva. Mas naquela época, era uma questão de sobrevivência. Da Europa medieval, a gente voa para o Sudeste Asiático para conhecer um prato que divide opiniões: a sopa de morcego. Enquanto em algumas culturas, o morcego é visto como um símbolo de azar e doenças, em alguns países do Sudeste Asiático, ele é considerado uma iguaria. A sopa de morcego é preparada de diversas maneiras, dependendo da região. Em algumas culturas, os morcegos são cozidos inteiros, com pele, pelos e tudo mais.
Já em outras, apenas algumas partes do animal são utilizadas, como as asas e o peito. Os defensores da sopa de morcego afirmam que o prato é saboroso e nutritivo, rico em proteínas e sais minerais. Eles também dizem que o caldo da sopa tem propriedades medicinais, ajudando a combater problemas respiratórios. Mas convenhamos, a ideia de comer um morcego, com suas asas membranosas e olhinhos brilhantes, é no mínimo exótica, né? Para muita gente, a sopa de morcego é um daqueles pratos que a gente prefere ver para crer. Vamos viajar até as Filipinas para conhecer o balut. Prepare-se para ter seus conceitos culinários abalados. O balut é um ovo de pato fertilizado com um embrião já formado dentro. Cozido na água fervente, é consumido com sal e vinagre. A textura é gelatinosa e o sabor exótico. A parte mais interessante é o embrião de pato. Alguns preferem o embrião pequeno e macio, outros gostam de encontrar ossinhos e penas. Popular nas Filipinas e Sudeste Asiático, é uma fonte barata de proteínas. E aí, galera? Depois dessa viagem gastronômica pelo mundo dos sabores exóticos, deu para abrir o apetite? Brincadeira, né? A gente sabe que alguns desses pratos são de fazer o estômago revirar. Mas, falando sério, esses alimentos bizarros e assustadores nos mostram como a cultura e a necessidade podem influenciar nossos hábitos alimentares. O que para nós é considerado nojento, para outras culturas pode ser uma iguaria. Vai entender, né? E aí, qual desses pratos você teria coragem de experimentar? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo mundo da história e da cultura pop. Valeu!